Paz. Vamos começar a escola dominical nesta manhã, né? Vamos orar. Vamos orar e dar graças a Deus. Padre, te damos graças por essa manhã, né? Graças por cuidar-nos. Graças por a semana que o Senhor nos permitiu trabalhar e fazer o que temos que fazer. Ajuda-nos a ter coração grato delante do Senhor por todas as coisas que o Senhor nos concede e por as adversidades da vida também. Pedimos sua bendição para nós outros que vamos estudar este tema da piedade cristiana nesta manhã. Que o Senhor nos dê a sabedoria e a capacidade para entender e ter nossas vidas transformadas por tu santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado começamos esta série sobre a piedade cristiana e essa série está intitulada como um coração transformado. É um título general para a série e la semana passada em la introdução tratamos de redefinir a piedade. Desechamos a ideia de que é uma mera religiosidade externa ou um conjunto de regras para abraçá-la como uma relação viva e profunda com nosso Criador e Salvador. A piedade verdadeira é a hermosa resposta de todo nosso ser ao amor imenso e gratuito de Deus, um reflejo imperfeito pero real de la beleza de Jesus em nossa vida e o futuro natural de um coração renovado por el Espírito Santo. Nesta classe 1 da semana passada, consideramos dois temas sumamente importantes. O primeiro, conhecendo a Deus. Descobrimos que o fundamento de toda a piedade autêntica é o conhecimento de aquele a quem buscamos honrar. E me recuerdo que, falando desse tema, eu tratei de recordar-nos que nosso propósito principal é glorificar a Deus e gozar de Ele para sempre, dando um sentido transcendente a cada aspecto de nossa existência. Hablamos também sobre a imensidade e o mistério de Deus, uma verdade que nos llena de assombro, nos inspira a la reverência e nos ensina humildade. E o mais importante, vimos como Deus se revela a si mesmo, não intelectualmente, sino o mais importante, vimos como Deus se revela a si mesmo através de uma iluminação do Espírito Santo em nossa mente e coração, permitindo-nos experimentar a beleza e a glória de suas verdades em lo profundo de nosso coração. O outro tema que vimos nessa classe foi sobre o caráter de Deus. E aqui profundizamos na ideia central de que a piedade cristiana é como um espejo que busca reflejar os atributos divinos. E então contemplamos as maravilhosas perfeições de Deus. Hablamos de sua santidade, que nos chama a pureza interior e exterior. Hablamos de sua justiça,
que nos impulsa a vivir com integridade e rectitude. Hablamos de sua bondade, amor e misericórdia que despiertam em nós uma resposta cálida e amorosa, levando-nos a amar a Deus e ao próximo. Hablamos de sua soberania e fidelidade, que nos oferecem uma segurança inquebrantável e paz em meio de qualquer circunstância. E anelamos que essas hermosas qualidades de Deus se manifestem cada vez mais em nossa própria vida, transformando nosso caráter para parecermos mais com Ele. Hemos meditado na grandeza de Deus, em seu propósito para nós e na incomparável beleza de seu caráter que a verdadeira piedade busca reflejar. Com isso, hemos compreendido que a piedade é uma resposta vital e transformadora a quem é Ele e a lo que Ele hace por nós. Agora vamos considerar nesta classe de hoje o tema de nossa necessidade de piedade. Nos enfrentaremos a uma pergunta crucial e honesta. Apesar de essa gloriosa visão e o chamado à piedade, é esta uma vida que podemos alcançar por nossas próprias forças? Estamos em nosso estado natural equipados para viver à altura de um caráter tão divino? Esta manhã exploraremos a verdade ineludível de nossa condição, reconhecendo nossa incapacidade inerente para a piedade e a absoluta dependência que temos da graça soberana de Deus. Portanto, o título da classe é Nossa necessidade de piedade, a verdade ineludível de nosso coração e a graça que transforma. E a pergunta que vamos a poner aqui sobre a mesa é como a profunda verdade de nossa incapacidade para a piedade por nós mesmos nos impulsa a depender com gozo e gratitude da graça de Deus para uma vida que verdadeiramente lhe honre. E a primeira coisa que vamos fazer é mirar alguns textos bíblicos para ver o que diz a Bíblia acerca de nós. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis 11, 26 e 27. Gênesis 11. 1. Gênesis 1, 26 y 27. Sí, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gracias. ¿Qué está diciendo la Biblia acerca de nosotros, de nuestra naturaleza, en estos versos que ya hemos considerado en otros temas que tratamos en la escuela dominical? La Bíblia nos revela não somente quem é Deus, pero revela quem nós somos também. E que diz este texto acerca de nós? Somos hechos a la imagen de Dios. Eso como lo que vimos anteriormente, que Él nos ha compartido de sus atributos
Y esos atributos, como lo que estamos viendo aquí en la piedad, son los mismos que tenemos que reflejar, porque de esa forma glorificamos a Dios. Exato. Exato. Mira, ser criado à imagem de Deus nos habla justo de isso, de que há atributos que Deus comunica a nós e nós reflejamos estes atributos. Então, esse texto nos recuerda acerca de nossa origem, nossa nobleza espiritual. Fomos criados com propósito sublime para reflejar o caráter de Deus, com uma capacidade inata para a comunhão e a piedade. Aqui, nesse texto acerca da criação do ser humano, nos encontramos todavia antes da caída. Então, teníamos aqui esta capacidade inata para a comunhão e a piedade delante de Deus. Isso marca várias coisas que hemos tratado aqui quando estudamos, por exemplo, os temas de Catecismo Menor de Westminster, falando dessa capacidade e desse propósito sublime para o qual fomos criados, e em las lições do Catecismo Menor vimos sobre o caráter de Deus, quem é Deus. Pero conhecemos o texto bíblico, e o texto bíblico nos vai falar no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 2, 3, o tema de la caída. Pero eu quero que leamos agora Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Romanos 3, versículos 10 a 12. Eu vou ler para vocês. Como está escrito, não há justo, nem a uno. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo sobre nosotros, sobre nuestra condición, a partir de estos versos? Después de la caída somos pecadores. Después de la caída somos pecadores. Rechazamos a Dios de todas maneras posibles. Sí. E o apóstolo está nos confrontando aqui com uma realidade cruda, não? De nossa condição atual. A humanidade se desviou por completo, quedando incapaz de buscar ou agradar a Deus por suas próprias forças. Romanos 8. Versículos 7 e 8. Eu estou fazendo solamente um breve comentário, porque depois vamos a mencionar um pouco mais estas verdades que encontramos nestes versos. Romanos 8. 7 e 8.
Quem encontrou pode ler, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uhum. Graças, Al Sérgio. 9. Não, 7 e 8. Isso aí. Aqui o apóstolo Pablo trata de apresentar-nos um pouco mais de informação sobre a condição do ser humano. Aqui nos revela a raiz profunda de nossa incapacidade. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra uma natureza pecaminosa que está em enemistade contra Deus. Mira, não é só uma debilidade como alguns parecem crer. Não, é uma oposição fundamental à sua vontade, à vontade de Deus. Agora, veamos um texto mais. Juan capítulo 6. Juan 6. E o verso que vamos a ler é o verso 44. Juan 6, 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Uhum. Que disse Juan acerca de nós outros? Acerca de la piedade, acerca de nossa condição? Voluntariamente no podemos ir a él por nuestra Sí. propia ¿cómo se llama eso? Sim. Assim diz. Iniciativa, por nuestra propia iniciativa, es iniciativa de Dios. Sim. Assim de claro. Muito claro, Juan. E o texto nos habla de, ou seja, Jesus mesmo aqui nos ensina que incluso o primeiro passo hacia Ele é um regalo, é uma obra soberana e amorosa de Deus Padre, mostrando nossa total dependência de sua graça. Agora, para valorar o regalo da piedade, devemos primeiro mirar-nos com honestidade, sem adornos nem excusas, à luz da palavra de Deus. E é isso que estes 4 versos nos ajudam a ser, a mirar a nós mesmos e ver o que as Escrituras dizem acerca de nossa condição delante de Deus. Hemos visto em los primeiros versículos que nossa criação é gloriosa. Fuimos hechos a la semejanza, a la imagen y semejanza de Deus. Al principio, en la pureza de la creación, Dios nos hizo con un propósito magnífico, reflejarle. Fuimos criados a su imagen y semejanza, lo que significa que possuímos una rectitud original, dice la confesión de fe. Nuestra mente estava llena de um conhecimento verdadeiro de Deus. Nossa vontade inclinava à justiça. E nosso coração latia com uma santidade genuína. E um grande teólogo reformado nos recuerda que isto incluía nossa razão, nossa moralidade, nossa capacidade espiritual, todo em perfeita harmonia. Imaginem.
Outro teólogo também reformado añade que esta imagen divina é o que nos hacía verdadeiramente humanos, capazes de uma relação consciente com Deus. E nesse estado, poderíamos dizer que a piedade era nossa natureza mesma, uma expressão espontânea e hermosa de quienes éramos em Deus. Vivíamos perante Deus ou delante de Deus en el huerto, sea en la relación familiar, sea en el trabajo, pero lo hacíamos las cosas para la gloria de Dios. E hemos visto a través de los textos de Romanos que leemos aqui, a realidade dolorosa de la caída. O apóstolo nos mostra um coração desalineado com Deus. Essa hermosa harmonia que havia al princípio se rompió. A desobediência de Adão não foi um simples erro, como muitos querem crer, sino uma tragédia cósmica que tuvo um efeito devastador em toda a humanidade. Esse acto de rebelião não só dañou a ele, sino que corrompiu a imagem de Deus em cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Pablo disse: portanto, como o pecado entrou no mundo por homem, e por el pecado a muerte, assim a muerte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A Confissão de Fé de Westminster descreve a situação do ser humano como uma contaminação em todas as partes e faculdades del alma e del cuerpo. Ou seja, não foi algo sencillo lo que passou. Isso significa, hermanos, que o pecado não é uma pequena mancha ou uma ligeira imperfeição que podemos limpar com um pouco de esforço. Mas bem, é uma corrosiva contaminação inerente que nos ha desalienado completamente de Deus, que nos ha alejado completamente de Deus. Uma desviação fundamental que afeta a raiz mesma de nossa existência, de nossa mente, vontade e emoções. Mira o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Dezessete, 9. José, lê para nós, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ou seja, estamos dañados em nossa existência. Esta situação é conhecida como depravação total.
Depravação total é um término teológico que suena fuerte, pero que é vital entender. Não significa que seamos tão malos como poderíamos ser em cada ação, nem que não podemos fazer coisas buenas em um sentido civil ou social. Não. Significa que o pecado ha tocado e afetado cada parte de nosso ser, de modo que em nosso estado natural, nenhuma de nossas obras, por muito nobres que pareçam, pode agradar a Deus espiritualmente ou levar-nos a Ele. Nosso desejo mais profundo está inclinados lejos de Deus, hacia o egoísmo e a autossuficiência. Leemos Romanos 8, 7 e 8, onde o apóstolo Pablo nos mostra esta condição que nós nos encontramos. Incluso nossos melhores esforços, se não são impulsados por el Espírito de Deus, são incapazes de produzir a piedade que Ele anela. Hemos visto em estes textos, hemos visto nossa incapacidade de manter uma vida piedosa por esforço próprio. Não podemos solos. Como essa incapacidade resulta dessa profunda corrupção, somos totalmente incapazes de iniciar ou produzir uma piedade que agrade a Deus. Em la resposta que encontramos no Catecismo Maior de Westminster para a pergunta 149, os teólogos contestam a pergunta dizendo: nenhum homem é capaz, nem por si mesmo, nem por graça alguma recebida em sua vida, de cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus, senão que diariamente los quebranta em pensamentos, palavra e obra. Os teólogos de Westminster, a partir das Escrituras, organiza essa descrição de nossa natureza nestes termos. O predicador Jonathan Edwards explicou que acerca dessa realidade, ele disse: nossa mente natural, sem a luz divina do Espírito Santo, é incapaz de perceber a verdadeira excelência de las coisas divinas. Sem esta luz que viene por obra do Espírito Santo, o Evangelho parece loucura, como leemos em Romanos 8:7, e nosso coração permanece em enemistade contra a lei de Deus. Mira, não é que não podemos razonar ou aprender sobre Deus, sino que nos falta a capacidade espiritual para amar-lhe, para honrar-lhe, para sometermos a Ele de coração. Incluso, nosso desejo de buscar a Deus é um regalo, como vimos em João capítulo 6, versículo 44. Uma obra divina que nos atrai hacia Ele. E essa verdade não busca desanimar-nos, sino, ao contrário, liberar-nos da carga impossível da autojustificação. Ao reconhecer honestamente nossa radical bancarrota espiritual, abrimos a porta a la única fuente de verdadeira piedade, a graça de Deus. A graça é esta que é poderosa e transformadora, que obra
eficazmente em nós outros através de Jesucristo. Agora, o que significa toda essa enseñança para nós outros? Entender a verdade de nossa incapacidade para a piedade por nós mesmos é uma liberação e uma invitação profunda à vida em Cristo. Nos libera da frustração, do esforço inútil e nos invita a uma dependência que traz verdadeira paz. Mira, esta enseñança nos despoja de todo orgulho e autossuficiência. Reconhecemos que não temos nada que oferecer a Deus que não seja já dom de sua graça e que toda nossa vida é regalo de seu Espírito. Essa humildade é o fundamento de uma relação genuína com Deus, onde não nos apoiamos em nossas forças, senão em sua fidelidade. Por isso que essa enseñança habla para nós acerca da humildade e da fidelidade de Deus. Também nos ensina ou significa para nós a valoração suprema da graça e de Cristo. Se somos incapazes por nós mesmos, então a graça de Deus manifestada em Jesus se convierte em nosso tesouro mais preciado. Falamos de Cristo como o único caminho, a verdade da vida, o único que pudo cumprir a lei e obras sua justiça. Em ela a glória de Deus, essa salvação se encontram em perfeita harmonia. Também significa a liberdade do legalismo e da autojustificação. Nos libera do pesado jugo de tentar ganhar o favor de Deus através de nossas obras. Entendemos que a piedade não é uma lista de haceres para por el Espírito. E essa compreensão nos permite servir a Deus por amor e gratidão, não por temor ao castigo ou búsqueda de méritos. Em la semana passada vimos a diferença entre santificação e piedade. Santificação ou santidade é o que Deus hace em nosso interior, e a piedade é a maneira em que tornamos visível essa vida santificada. Pero lo que hemos visto nessa manhã também significa para nós anelo por la obra del Espírito, reconhecendo que solos não podemos. Nosso coração clama por la iluminação do Espírito Santo, que só o Espírito Santo pode comunicar a nós. Nos impulsa a buscar sua influência constante, a depender de Ele, para que ilumine nossa mente, renove nossa vontade e moldeie nossos afetos, haciendo brotar a piedade genuína em nossas vidas. E por fim, significa propósito orientado ao cielo. Hermanos, a consciência de nossa fragilidade terrenal nos recuerda que este mundo não é nosso lugar de morada. E que o mundo futuro foi desenhado para ser nossa morada fija e eterna.
Essa perspectiva celestial nos ajuda a subordinar todas nossas preocupações e prazeres terrenais ao objetivo supremo de glorificar a Deus e preparar-nos para a eternidade. Assim, a piedade se convierte em el camino peregrino hacia su verdadeiro hogar. Y mientras el alma pueda ejercitar la fe al elegir, abrazar, aceptar y alabar la manera que Dios providenció para salvar pecadores por medio de Jesús, el alma tendrá ayuda suficiente en todas sus provações. Esta é uma cita de Jonathan Edwards em um livro que habla de la evidência de la fé salvífica. Agora, umas perguntas. Como nos motiva isto a depender mais de Ele em nosso caminhar diário? De que maneira concreta podemos cultivar essa dependência consciente de sua graça em las próximas semanas ou em los próximos dias? Queria fazer esta pergunta para poder compartilhar um pouco mais entre nós sobre o que acabei de compartilhar com vocês. De que maneira concreta, não, a pergunta é como nos motiva isto a depender mais de Ele em nosso caminhar diário? E a outra pergunta é de que maneira concreta podemos cultivar essa dependência consciente de sua graça em las próximas semanas? Por lo menos ahí, como en la primera pregunta de cómo nos motiva, sí. Lo que usted dijo, eso que nos libera, el saber que la piedad no es algo que nosotros logramos por nuestra propia fuerza. Digamos que hice algo bueno, y pues no lo hice y me siento mal porque entonces le fallé a Dios, pero no es así, porque estamos entonces haciéndolo, enfocándonos en la obra, en las obras, y no en la obra completa, que es al final que Dios la lleva a cabo. Y la otra era cómo. Sí, de qué manera concreta podemos cultivar esa dependencia consciente de su gracia en las próximas semanas. Sí, sería el cómo. Esa sería recordando cómo que es el Espíritu Santo, y la forma que el Espíritu Santo obra es por medio de su palabra. Así que tenemos que permanecer tanto en su palabra y en oración, sí, para poder que Él vaya haciendo esa obra en nosotros. Exacto. Ayer el pastor Alejandro Castibrano hizo una relación entre exponerse a la palabra de Dios y la presencia de Dios, ¿no? O sea, tomó como base la lectura del libro de Jonás, cuando decía que Dios le dijo a Jonás que hiciese algo, y Jonás, de manera rebelde, lo que hizo fue renunciar a la presencia de Dios. O sea, no le gustó la palabra que Dios le dio y él huyó. Todo lo posterior que pasó después que el pez se lo tragó y luego lo escupió y él fue a Nínive, fue un regreso a la presencia de Dios, porque obedeció. O sea, ya no tenía otra forma de eludir, y fue porque obedeció el mandato que Dios le había hablado. Y para muchos pudo haber sido como una enseñanza forzada, pero no, es que realmente la relación estaba ahí.
Y creo que una forma concreta, precisamente, es como acaba de mencionar José, exponerse a la palabra de Dios, o sea, buscar de manera consciente y voluntaria tener tiempos donde uno está en contacto con la palabra de Dios, y obviamente la palabra de Dios, si la obedecemos, nos va a llevar a tener las otras facetas de devoción o de piedad, como orar, como o sea, el cambio de nuestro carácter, cosas así. Y creo que ahí hay una circunstancia con la que a diario luchamos. Pues. Sí. Porque sin darnos cuenta estamos alejándonos de la misma presencia de Dios, porque o sea, desobedecer la palabra de Dios es no querer estar en la presencia. Y es eso, ¿no? Luchar de manera concreta, proponérselo y cumplirlo. O sea, para que posteriormente sea un hábito santo, pues, el que tengamos, porque definitivamente no está en nosotros hacerlo de manera así espontánea. ¿No? Sí, y mira, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, vamos a tratar de ese tema en el sermón. En el verso 12 habla de la necesidad de recordar aquello que los hermanos ya sabían. ¿Y por qué? Porque el pecado dañó nuestra mente. Y aunque tengamos la palabra del Señor, muchas veces nos olvidamos de lo que leemos, nos olvidamos de cosas que en el momento que nos encontramos es necesario. Y esta dependencia de que estamos hablando aquí es lo que debemos buscar siempre, por conta de la naturaleza pecaminosa que todavía afecta a cada uno de nosotros. Y mira, a veces como creyentes tomamos decisões erradas, nos equivocamos, a vezes somos tirados ao piso pela tentação. E tudo isso serve para apontar-nos a esta dependência. Não podemos pensar que não necessitamos do Espírito Santo. E a maneira de concreta de poder cultivar essa dependência é justo o que vocês falaram. Leitura das Escrituras, a oração. Hemos estudado cada jueves o Salmo 119, que é uma muestra da excelência da palavra de Deus aplicada a diversas circunstâncias em la vida del salmista. E este salmo lo menciona aqui porque o salmista muestra em cada estrofa o anhelo que tem por la palavra de Deus. E é esse anhelo que devemos ter também. Devemos cada dia estar meditando, estudando as Sagradas Escrituras, que é lâmpada e lumbreira para nós. Então, a classe de hoje, para nós que estamos aqui, temos já uma caminhada cristiana de anos, nós estamos e somos conscientes dessa realidade de nossa incapacidade como resultado do pecado. E é a palavra de Deus que nos recuerda, nesta manhã, esta
condição que nos encontramos, e aunque regenerados, necessitamos cultivar diariamente, irmãos, diariamente, essa dependência do Espírito Santo. Bueno, vamos parar por aqui, já passamos do horário, mas vamos orar. E desde já poner nosso coração delante do Senhor para o serviço que teremos em poucos minutos. Padre Santo, graças por tu palavra, graças por recordar a nós nossa incapacidade de levar uma vida piedosa à base de nossa própria força. Reconhecemos, ó Deus, e somos conscientes de que não podemos solos. E por isso clamamos por a iluminação do Espírito Santo, que através de Ele sejamos capacitados a cultivar esta dependência de Ele, e que sejamos dia tras dia moldeados por as Santas Escrituras. Pedimos, ó Deus, isto em nome de Jesus. Amém.